Olá pessoal, uma excelente tarde para vocês. Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos começando neste momento a nossa aula número 9 do curso Direito Eleitoral, da Prática para a Teoria. E nesta aula número 9, nós iniciaremos um novo tema. Nós vamos resolver questões sobre partidos políticos. Isso mesmo. Essas personalidades jurídicas existentes no Brasil que participam ativamente do processo eleitoral. E desses partidos políticos vêm os nossos candidatos, e dos candidatos, os que ocupam as cadeiras do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Estudar os partidos políticos é fundamental para as provas, porque a lei que regulamenta a existência desses partidos políticos, que é a Lei número 9.096 de 95, é um instrumento cobrado em todas as provas de tribunais regionais eleitorais, TSE, magistratura, promotoria. Então, sempre que o direito eleitoral está ali sendo cobrado, partidos políticos é tema, sem dúvida alguma. Vamos então ao início, a parte 1 sobre partidos políticos. Vamos aqui então nesta aula resolver 15 questões. Quais serão os nossos instrumentos de estudo? Então a nossa aula, a organização, ela permeará aqui dois instrumentos normativos. Um eu já citei, vou aumentar aqui para vocês, já está, né? A Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei número 9.096 de 95, e a Constituição Federal de 1988. Então, a Constituição Federal, importante aqui dispor para vocês, que ela tem um artigo só a respeito dos partidos políticos, que é o artigo número 17, isso mesmo. Então, o artigo número 17 da Constituição Federal trata sobre os partidos políticos, ok? E a lei dos partidos políticos, que é a lei número 9.096 de 95, ela será toda trabalhada por nós. Então é importante que vocês tenham aí em mãos esses dois instrumentos normativos para as nossas resoluções de questões. Estão preparados? Vamos para a nossa primeira questão desta aula? Então bora lá. Primeira questão, seguindo então a nossa ordem de resolução de questões, é a questão de número 121. Vejam. Sobre os partidos políticos, é correto afirmar que, letra A, devem prestar contas perante o Ministério Público, inclusive acerca do recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. Então, olha só, o partido político, como nós vamos descobrir daqui a pouquinho, é uma personalidade jurídica. E é uma personalidade jurídica de direito privado. Isso também nós vamos discutir, debater daqui a pouco. Bom, será que o partido político, o partido político como uma entidade, uma personalidade jurídica de direito privado, essa personalidade jurídica deve prestar contas. Essa prestação de contas é feita a quem? A letra A diz que a prestação de contas que o partido político fornece é feita perante o Ministério Público Eleitoral. Mas não. O partido político presta contas à Justiça Eleitoral. Então temos aqui o nosso primeiro errinho, ok? Prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. Certo? A letra A está de acordo com o que preceitua a Constituição Federal no artigo número 17. Então, como eu falei para vocês, o artigo 17 vai ser o artigo que trata sobre os partidos políticos na Constituição, e o artigo 17, inciso 3º, traz para nós que é um preceito, vou até colocar com outra cor aqui, é um preceito partidário prestar contas à Justiça Eleitoral. Por isso que a letra A ela está incorreta. Ok? Vamos avançar? Olha só a letra B.
A letra B diz que os partidos políticos eles são entidades sem personalidade jurídica e sem fins lucrativos. Eu já antecipei aqui para nós essa informação. O partido político ele tem personalidade jurídica? Possui personalidade jurídica, mas é uma personalidade jurídica de direito privado. É claro que os partidos políticos não possuem fins lucrativos, mas a personalidade jurídica do partido é de direito privado. Então encontramos aqui um erro, concordam? Temos um erro, porque há personalidade sim, então tem personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica é de direito privado, ok? Letra B, então, também está incorreta. Letra C. Tem direito a recursos do fundo partidário se tiverem recebido votos válidos nas eleições. Ora, a Constituição Federal, no artigo 17, vou anotar aqui para nós o artigo. Então, Constituição Federal, artigo número 17, o parágrafo é o 3º. Esse artigo 17, parágrafo 3º, ele teve uma redação nova por uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 97 de 2017, dizendo o seguinte, que somente terão direito a recursos do fundo partidário e também acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei, os partidos que alternativamente, olha só, obtiverem nas eleições votos, no mínimo, a 3% dos votos válidos para as eleições na Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, tá? Com o mínimo de 2% dos votos válidos distribuídos em cada uma delas, ou, veja que é um critério, então, alternativo, né? Ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. E diz a letra C que terão direito a recursos do fundo se tiverem recebido votos válidos, mas veja que existem critérios alternativos, pode ser um ou outro, para esse recebimento de recursos, tá bom? Então, letra C, errada. Sobrou a letrinha D. Então, vamos lá. Os seus estatutos, os estatutos, então, do partido político, devem estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidárias. Será que está correto? Sim, pessoal. Os estatutos do partido, eles estabelecerão normas de disciplina e fidelidade partidárias. Essas normas estarão previstas no próprio estatuto do partido. O artigo 14 e 15, deixa eu anotar aqui para vocês que a lei LPP, sempre que eu colocar LPP, é lei do partido político. Os artigos 14 e 15 dessa lei vai dispor sobre o que deve conter um estatuto. E lá no artigo 15, inciso 5º, especialmente, fala que o estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre fidelidade, disciplina partidárias, processo para apuração das infrações, aplicação de penalidades, sempre assegurado o amplo direito de defesa, tá bom? Então, a questão 121, a gente já encontrou o gabarito. A letra D está correta, será o nosso gabarito, letrinha D. Questão 121. Certo? Ficou claro, então? Veja que nós estamos muito devagarzinho aqui, apontando para vocês o certo, o errado, se está errado, o porquê, tá? Vamos para a próxima questão, agora 122, que trata sobre um tema muito cobrado. Vejam, assinale a alternativa que indique corretamente o órgão onde os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, registrarão seus estatutos. Esse é um tema muito exigido em prova, que fala sobre o processo de criação de um partido político.
Basicamente, nós temos 3 etapas. Nós temos a fundação do partido político, nós temos a aquisição da personalidade jurídica e o registro do estatuto. Então, vamos depois em outras questões, não agora, não vou antecipar, mas eu já vou tratar para vocês aqui de uma forma mais objetiva, tá bom? Dessas 3 etapas, nós temos então a fundação. Eu tenho ali um número de fundadores, que serão 101 fundadores, distribuídos por uma quantidade de estados, que nós vamos descobrir depois. E essa fundação, ela se consolida com a aquisição da personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica é adquirida no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Antes, era no cartório de registro de pessoas jurídicas da capital federal. Só que agora não precisa ser na capital federal, pode ser na capital dos estados, né? Onde o partido político achar mais fácil. Isso desburocratiza esse processo de criação. Adquirida essa personalidade jurídica que vocês já sabem que é de direito privado, o partido político agora buscará o registro do seu estatuto em um órgão. E é isso que a questão 122 está exigindo. Qual órgão é este? Então vamos voltar à questão. Assinale a alternativa que indique corretamente o órgão onde os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, vão registrar os seus estatutos. Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Ministério Público Eleitoral ou Seção Eleitoral. É uma questão fácil, não tem segredos. A gente consegue resolver essa questão com a própria Constituição, a gente não precisa nem ir para a lei dos partidos, tá? E lá na Constituição Federal, vou anotar aqui para vocês bonitinho. Nós temos um artigo que nós já sabemos que é o 17, que é o que vai tratar sobre partidos, parágrafo 2º, e ele diz o seguinte, que os partidos políticos, após a aquisição da personalidade jurídica, que é de direito privado, esse partido político ele vai registrar o estatuto, registro do estatuto, onde, pessoal? No Tribunal Superior Eleitoral. Não se esqueçam disso. O registro do estatuto do partido político é feito perante o TSE. Então, questão 122, gabaritinho, letra A de amor. Tá certo? Ficou claro? Podemos avançar? Questão 123. Os partidos políticos somente terão direito a recursos do fundo partidário. Olha só, mais uma vez esse tema. Falei lá na primeira questão, eu já antecipei, né? Então, terão direito a recursos do fundo e acesso gratuito ao rádio e à televisão, se... Aí nós temos aqui 5 alternativas, uma questão extensa, o aluno que pega essa questão, ela assusta, né? E o aluno fica meio preocupado, achando que é difícil, mas não. Mais uma vez, o que está sendo cobrado? O disposto, porque é o seguinte, o artigo 17 da Constituição sofreu muitas alterações por conta de uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 97 de 2017. Essa emenda provocou alterações significativas no artigo 17. E uma dessas alterações foi uma chamada cláusula de desempenho. Vamos anotar? Esse termo é importante que pode aparecer em prova. Cláusula. Desculpa pela letra, viu, pessoal? Estou tentando fazer o mais legível possível. Cláusula de desempenho partidário. Essa cláusula de desempenho partidário, ela surge com a Emenda Constitucional 97 do ano de 2017 e nós a encontraremos
os requisitos no artigo 17 da Constituição Federal, parágrafo 3º. Vou fazer a leitura aqui para vocês que vocês tenham bastante atenção, tá bom? Não se esqueçam, olha só. Artigo 17, parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão os partidos políticos que alternativamente, então olha só, critérios aqui eu já posso colocar entre colchetes para nós. Isso aqui é colchete, gente? Não, colchete. Eu sempre confundo. Alternativamente, então são critérios alternativos. Essa é a primeira observação. Aí veja, inciso 1º. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados o quê? No mínimo 3% de votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, ou seja, dos estados, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma dessas unidades da federação. Ou, porque são critérios alternativos, podem ser preenchidos um ou outro. O outro critério é mais simples. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, no mínimo, 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Só que aqui nós temos uma pegadinha, que eu tenho certeza que isso já foi cobrado, não estou falando coisa assim da minha cabeça, não. Já teve questão, várias questões, que não cobraram esse artigo 17, parágrafo 3º, do jeito que está. Porque quando você vai à Emenda Constitucional 97 de 2017, ela traz um processo de transição. Por quê? Esse critério do artigo 17, parágrafo 3º, ele será exigido somente para as eleições que acontecerem em 2030. Até 2030, eleições de 2018 foi um critério, 2022, que é deste ano, outro critério, 2026, outro critério, e 2030, o do artigo 17, parágrafo 3º. Então nós temos que tomar cuidado, porque a depender do concurso que você for fazer, por exemplo, saiu um concurso e tem direito eleitoral para esse ano, 2022. Com certeza, eles não vão cobrar, eles podem até cobrar o critério já de 2017, do artigo 17, parágrafo 3º, que é o que é para as eleições de 2030. Mas estude os critérios para 2022. Se você for fazer um concurso 2025, 2026 ou de 2026... Agora, depois de 2030, ok, se até lá não tiver outras alterações. Então, vá à Emenda Constitucional 97 de 2017 e estude os critérios de transição que está lá na Emenda Constitucional 97 de 2017, para você não errar a questão de prova, porque você vai achar que esse do artigo 17, parágrafo 3º, já é o critério final, e não. Existe um critério de transição. Então, vou anotar isso aqui para você não esquecer depois. Ah, o professor não falou. Falei sim. Então, cuidado. Estudar os critérios de transição. Tá bom? Estudar os critérios de transição. Muito bem. Agora vamos à questão. Eu descobri que é alternativamente. Então, onde estiver cumulativamente, eu já vou anular. Sobrou a letra A, a letra C e a letra E. A letra A diz: alternativamente, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, olha aqui, 3%,
distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, bateu 1/3, com um mínimo de 2% dos votos válidos, bateu em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Pronto.